nesse tempo de reclusão, a gente tem que encontrar alternativas, né? Mas eu gostaria de falar com você hoje sobre pesca. E a pesca tem 3 elementos fundamentais: um bom equipamento, um peixe e um bom pescador. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Muito bem. Quero falar com vocês hoje sobre um texto bíblico muito interessante e que nós podemos tomar para aprender coisas muito importantes também. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Nós estamos no nosso Oração e Ação, terça-feira, e é uma alegria estar com vocês, é uma alegria estar com todos os membros da Igreja Batista da Freguesia e também todos aqueles amigos que nos assistem, que acessam as nossas transmissões. O título da nossa mensagem hoje é Pescador de Homens. Antes de mais nada, certamente nós vamos orar e pedir as bênçãos de Deus sobre nós. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, pela disposição graciosa de enviar Jesus para morrer na cruz no nosso lugar e nos dar salvação. Muito obrigado, Senhor. Quero suplicar que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito para trazer uma palavra que seja transformadora na vida daqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Ok? Vamos ler então o que está posto aqui em Lucas 5, de 1 a 11. Preste atenção. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco até as multidões. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Muito bem. Naqueles tempos de Jesus, naquela região ali da Palestina, havia algumas profissões que eram as mais comuns, as mais populares. Havia a profissão dos pastores de animais, havia aqueles que cuidavam do gado equino, bovino, ovino, gado de várias espécies. Havia os lavradores, que cultivavam principalmente trigo, cevada, uvas e azeitonas, as oliveiras, né, como nós conhecemos. Havia os construtores, os carpinteiros, os oleiros, os pedreiros, e a gente entende pelas descrições bíblicas que José, que criou Jesus, e Jesus mesmo faziam parte desse grupo de construtores. E havia os pescadores, aqueles que ali
à beira do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, aquele grande lago que tem cerca de 18 quilômetros de extensão por 13 quilômetros de largura. Ali havia os profissionais da pesca. E a gente fica pensando o que seria básico para uma boa pesca. E 3 pontos básicos precisa haver para que haja pesca. 1, haver peixes. 2, haver um bom equipamento de pesca. E 3, haver o pescador. E é interessante observar que Jesus, ele chama para que sejam pescadores de homens, pessoas comuns. Jesus estava ali chamando pessoas comuns, que seriam aqueles que iriam levar o evangelho adiante, queriam espalhar aquele evangelho e a salvação de Cristo pelo mundo, pessoas comuns. Eu não sei você, mas eu gosto de pescar, e eu já pesquei muitas vezes na minha vida. Talvez muitos de vocês já tenham pescado muitas vezes também. E é interessante que muitas vezes eu já fui pescar e não peguei nada. E algumas vezes eu peguei bastante peixe. Uma vez, quando eu era criança, eu fui pescar e eu ia várias vezes pescar com essa pessoa, que era um velho capitão da Marinha, aposentado, seu Chico Castelo, amigo da minha família, meu pai ia junto também. E uma vez nós fomos pescar e nós não pegamos absolutamente nada. Eu era criança e fiquei muito chateado porque eu não peguei nada. E aí eu fiquei triste e eu quase desisti de pescar. E aquele velho homem do mar virou para mim e falou assim: olha, não fique triste, não desista. Você não guardou nada aqui nesse mar para que você pudesse exigir um peixe. Ele tinha razão. Ele tinha razão, e eu quero que vocês vejam comigo o que está posto aí em Lucas 5, no início, que diz assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Às vezes acontece isso, às vezes acontece de você ir pescar, e você, como Pedro aqui, pesca um tempo grande, no caso dele a noite toda, e não pegou nada. Mas isso acontece também com aqueles que são pescadores de homens, aqueles que vão levando a mensagem, procurando levar pessoas à salvação, serem pescados para o céu. Às vezes não pegam nada. E a gente não deve jamais desistir. Apenas pesque, e você entenda que quando Deus nos faz pescadores de homens, não há o que exigir de Deus. Não se deve desistir jamais. Nós não podemos desanimar jamais. Não se deve desistir. Haverá um tempo e haverá também um jeito que será o jeito de Deus. Apenas pesque. E um dia Deus trará peixes. Afinal de contas, o mar é dele. E o mar da humanidade também é dele. Uma outra vez, eu era aí adolescente e eu fui pescar. Eu fui pescar lá no Arraial do Cabo, na região dos Lagos, é um lugar que eu gosto muito, de vez em quando eu cito, e eu fui pescar com um amigo muito querido, é o Paulo, e nós éramos adolescentes e fomos pescar. Muito bem, nós chegamos ali num lugar chamado Praia dos Anjos, e tinha um grande quebra-mar na Praia dos Anjos, acredito que tem ainda, e ali nós fomos pescar. E aí jogamos as nossas linhas e começamos a pegar um peixe chamado cavalinha. Eram peixes assim de um pouco menos de meio quilo, e começou a chegar um grande cardume de cavalinhas. E quando nós pegávamos um daqueles peixes, uma daquelas cavalinhas, e ele dentro d'água, ele nadava, todo o cardume acompanhava aquele que estava no anzol, todo o cardume. Então era mais fácil ainda jogar os anzóis e pegar mais peixes, né? Quando nós pegamos um, todo o cardume
segue aquele que foi pescado. Era só jogar a isca e nós pegávamos outros mais. Muito interessante. Olha o que nos diz aqui o versículo 6 aqui de Lucas 5, seguindo. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Muitas vezes o Senhor dá grandes tempos de avivamento no meio do povo de Deus e também no meio da sociedade, e muitos são salvos, muitos são trazidos à salvação, e nós precisamos estar preparados para isso. Os peixes, para aqueles que são os pescadores de homens, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e são salvos, e há muitos que estão carecendo da palavra de Deus. Veja o primeiro versículo aqui de Lucas 5, diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão, apertaram Jesus, havia uma multidão que o pressionava para ouvir a palavra de Deus. E estava ele junto ao lago de Genezaré. Há uma carência muito grande da sociedade. A sociedade nos aperta para ouvir a verdadeira palavra do Evangelho. Muito bem. Então, há necessidade, inicialmente, para que se processe uma pescaria, há necessidade que haja peixe. As pessoas que ouçam a palavra de Deus. Mas há uma segunda necessidade para que se processe uma pescaria, que é o equipamento. Há que haver um bom equipamento. No caso lá daqueles homens, eram redes, né? Olha aqui, ó, uma malha de rede. Essa pequena tarrafa eu ganhei da ermita e do irmão Bretas, me deram no meu aniversário, eu guardo com muito carinho. Há necessidade que haja um bom equipamento. Iscas, anzóis, redes. No caso daqueles pescadores desse relato, havia as redes, né? Na realidade, quando nós trazemos isso para a pescaria dos homens, sendo pescadores de homens, esse equipamento é a própria palavra de Deus e a ação de Deus sobre o ato de pescar. A palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia, são fundamentais para que possamos atrair pessoas para Deus. Há muitas vezes que há equipamentos falsos, iscas falsas no meio da sociedade. Palavras de autoajuda que deixam as pessoas muito fascinadas pela beleza das palavras, mas que são falsas, não são capazes de salvar ninguém. Falsas doutrinas, teologias falsas, como a da prosperidade. Quando eu era garoto, aqui na Ilha do Governador, onde eu moro, havia um hábito muito estranho. Havia muitos pescadores que, em vez de usarem redes ou usarem iscas e anzóis, eles jogavam bombas dentro do mar. Não sei se vocês já viram isso, eu me lembro essa imagem de criança. Eles pegavam bombas caseiras que eles faziam e jogavam na água. Dali a pouco eles se afastavam, havia uma grande explosão e morria uma enorme quantidade de peixes. Uma enorme quantidade. Eles conseguiam pegar alguns peixes que boiavam, mas a grande maioria afundava e apodrecia no fundo do mar. Matava todos os filhotes de peixe. Era uma técnica de pescaria destrutiva. Tinha a intenção de pegar alguns, mas não se importava de matar e destruir aqueles peixes, todos os filhotes e tudo mais. O equipamento tem que ser bom, o equipamento tem que ser adequado, o equipamento tem que ser sustentável. E o equipamento para que sejamos pescadores de homens é a pura palavra de Deus do Evangelho e a ação de Deus. Mas também faz parte do bom equipamento a oração. Nós precisamos aprender a orar por aqueles a quem pretendemos levar a palavra.
quando somos pescadores de homens, levando a boa palavra de Deus, precisamos invocar a presença de Deus, orar a Deus para que aquelas pessoas sejam sensibilizadas e sejam salvas. E a ação do Senhor. Sem a ação do Espírito Santo não há conversão. A conversão não se dá pela nossa capacidade, pelos nossos méritos, ela se dá pela ação do Espírito Santo de Deus. Me acompanha aí nesse mesmo texto, Lucas 5:4, diz o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pedro fez uma grande pescaria porque Deus interferiu naquela pescaria. O próprio Senhor Jesus disse: olha, vá ao largo, vá lá na profundidade, lança as suas redes, e deu o local para lançar. E ali Pedro fez uma grande pescaria, fez pela ação de Deus. Então, o bom equipamento tem uma palavra pura, tem a ação de Deus, tem oração. Eu gosto muito do texto que está em João 6, eu quero convidar você para que nós vamos até João 6. Aliás, nós estamos estudando o Evangelho de João às quartas-feiras. Amanhã, no Oração e Ação, você vai poder estudar esse texto conosco, o texto do Evangelho, João 6, 67 e 68, quando Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. João 6, 67, 68 e 69, e o texto diz assim: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros se retirar? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, precisamos lembrar que o grande equipamento para que sejamos pescadores de homens é a palavra de Deus, o Evangelho da Bíblia e nenhum outro, porque só esse tem palavras de salvação. O equipamento certo é o Evangelho de Jesus. Muito bem, mas nós já vimos que para uma pescaria é preciso haver peixes, é preciso haver o equipamento, mas é preciso haver também o pescador. E esse pescador é o verdadeiro cristão. É o cristão que entende que a sua missão é fazer discípulos, é levar pessoas ao conhecimento do Evangelho, para que elas creiam em Jesus como Senhor e Salvador e sejam salvas. Uma vez, quando eu era bem jovem, eu tinha 23 ou 24 anos, eu fiz algumas viagens missionárias pelo interior do Brasil. E foram viagens que marcaram a minha vida, né? Foram muitas, foram 3 grandes viagens missionárias. Eu e um grupo de amigos, adolescentes e jovens daquela época, tínhamos um líder, o Otávio, que era um bom líder. E nós, numa dessas viagens missionárias, fomos para a região amazônica. E uma vez nós colocamos a Kombi em que viajávamos em cima de um grande barco e desceu o rio Amazonas, e num determinado momento nós aportamos à beira do rio Tapajós. Muito bem, eu tinha levado meu material de pesca, eu gosto de pescar, pensei, vou pegar muito peixe no rio Amazonas. E aí, ali no rio Tapajós, num cais, eu comecei a botar o meu canicinho, o meu material ali dentro daquele rio. E ali comecei a pescar, comecei a tentar pescar. E eu não pegava nada. Aí veio um garotinho, que devia ter uns 10, 11 anos do meu lado, com um material de pesca que para mim parecia muito rudimentar, e jogou com a isca dele ali dentro d'água. Imediatamente ele pegou um peixe, e eu não pegava nada. E ele jogou de novo e pegou outro peixe, pegou outro peixe, pegou outro peixe, e eu não pegava nada. Porque ele era um bom pescador para aquela realidade, e eu não. E ele conseguia pescar, e eu não. E eu tomei uma lição ali de humildade, né? Então, para que haja uma pescaria, é preciso haver peixe, um bom equipamento e um pescador. Como é que nós podemos nos tornar pescadores de homens? Vem
aparelhados para isso. Eu vou convidar você para que nós vejamos alguns textos. Veja aí 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo 2,15. Ok? Abriu sua Bíblia aí? 2 Timóteo 2,15? Vamos lá. Preste atenção, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Querido, se nós queremos nos colocar nas mãos de Deus para que sejamos pescadores de homens, precisamos dominar bem, conhecer bem a sua palavra, a palavra da verdade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, não precisamos ser teólogos, não precisamos ser acadêmicos, nós precisamos conhecer a simplicidade da palavra da salvação. Então, um bom pescador conhece a palavra de Deus. Mas aí não pode ser apenas o frio conhecimento dessa palavra. Veja o que está em Colossenses 4,6. Volta um pouquinho. Colossenses 4,6. Ok? Abriu sua Bíblia aí, Colossenses 4,6. Olha que texto bonito e interessante esse aqui, olha. Colossenses 4, vamos fazer o seguinte, vamos ler o 5 e o 6. Colossenses 4, 5 e 6, diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, com os que não conhecem. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que interessante. Não basta saber academicamente a palavra, é preciso proferi-la com amor, com paciência, com bondade. Então, para ser um bom pescador, você tem que dominar bem o seu equipamento e deve fazer isso com aplicação, com amor, com paciência. Agora, há um último aspecto para que a gente vá encerrando, que é: se você quiser ser o verdadeiro crente que recebe de Deus a chance, a honra de ser pescador de homens, pesque segundo a vontade de Deus, segundo a vontade dele. Volte lá para o texto que nós estamos lendo, volte para Lucas, vamos lá, Lucas 5, e nós vamos ler no versículo 5, algo muito interessante. Abra aí sua Bíblia, Lucas 5, agora nos versículos 5, na segunda parte, e no versículo 8. Ok? Lucas 5, 5 diz o seguinte: mas respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro fez uma grande pescaria, porque lançou a sua rede sob a palavra, sob a orientação, sob a liderança do Senhor. E depois nós vemos no versículo 8 como Pedro se coloca diante daquela situação, da pescaria, do milagre. No versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro sabia das suas limitações, Pedro sabia que estava agindo sob a palavra do Senhor, e ele se pôs numa posição de humildade. Se você quiser ser um pescador de homens, atingir as pessoas com a salvação, dividir essa salvação com elas, você precisa agir sob a orientação de Deus e com humildade. A última palavra é a seguinte: perguntar, mas espera aí, pastor, e quem são esses verdadeiros pescadores ou esses verdadeiros discípulos do Senhor? E esse texto termina mostrando que aqueles homens, Pedro e os seus sócios, Tiago e João, fizeram o seguinte, versículo 11 do capítulo 5 de Lucas,
diz que arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Aqueles homens, a partir dali, entenderam que a principal motivação e razão da sua vida era seguir a Cristo. A Bíblia nos diz que nós devemos colocar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Meu pai falava uma coisa interessante, eu nunca esqueci, é o seguinte, ele dizia, eu quero criar os meus filhos, não para que eles sejam ricos, mas para que eles sejam bons. Ele falava isso para nós. Então, a nossa visão não pode ser uma visão materialista, uma visão de que sucesso é acumular, é ter grandes reservas materiais. O sucesso é seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Se você quiser ser um bom pescador de homens, siga Jesus. Põe as coisas do reino em primeiro lugar. Nós temos muita alegria de estar com vocês. Nós vamos orar agora. Nós temos alguns pedidos que foram feitos. Um dos pedidos foi pela saúde da irmã Ida. Ela é moradora de Portugal. Ela é esposa do pastor Joed, que é pastor da Terceira Igreja Batista de Lisboa. E ela está doente, eles pedem oração. Nós vamos estar orando por eles, orando pelos idosos da nossa igreja, orando, pedindo a Deus livramento de todo esse momento difícil que nós vivemos e pedindo bênçãos, pedindo proteção, pedindo orientação para as nossas autoridades. Você pode fechar agora os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, nos conhece pelo nome. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes, aqueles que estão adoecidos, seja por ação do Covid-19, seja por outras enfermidades. Senhor, põe tua mão sobre os enfermos e tem misericórdia, abençoa a Ida, abençoa o pastor Sócrates, abençoa tantos outros, Senhor, pelos quais nós temos pedido as tuas bênçãos. Nós te agradecemos também os livramentos que o Senhor tem nos proporcionado, tem cuidado de nós, muito obrigado. E continuamos pedindo, Senhor, pelos dirigentes da nossa pátria, por aqueles que têm situações de mando e de poder. Senhor, fala a mente e ao coração deles. Protege, Senhor, ampara, orienta, sustenta os bons. E, Senhor, revela e retira ou transforma os maus, Pai, eu te suplico. Nós nos entregamos completamente nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar juntos amanhã no Oração e Ação, às 19h30. Amanhã teremos estudo bíblico, continuaremos estudando o Evangelho de João. Deus abençoe você e até amanhã.